Boa noite a todos, obrigado pela presença em mais um Física ao Entardecer. Quem ainda não deixou o nome lá fora com o e-mail para receber as próximas informações dos Física ao Entardecer, tem um caderno lá, vocês podem deixar o nome e e-mail, né, que a gente entra em contato sempre avisando das próximas palestras. A próxima palestra vai ser no dia 27 de junho e vai ser sobre o Sirius, a nova fonte de luz síncrotron brasileira, né? Então, novo laboratório de luz síncrotron que foi construído lá em Campinas, e quem vem falar para a gente é o professor Harry Westphal, né? Então, todos estão convidados aqui. Hoje, eu tenho o prazer, meu nome é Marcelo Yamashita, e junto com o Alexandre Rocha, nós coordenamos aqui o projeto do Física ao Entardecer, né, o projeto de extensão aqui do Instituto de Física Teórica. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Paulo Artacho, né? O professor Paulo Artacho é uma daquelas pessoas que deixa a gente num dilema para fazer a apresentação, porque se a gente começar a falar o currículo dele, é só a gente que vai falar, ele nem vai falar, porque é muito extenso o currículo dele, né? Então, eu fiz um breve resumo aqui. O professor Paulo Artacho, ele fez a graduação em Física pela USP, mestrado em Física Nuclear pela USP, né? Então, ele nem sempre trabalhou nesse tema da palestra de hoje, mas ele é doutor em Física Atmosféricas pela USP. Eu posso dizer que o professor Paulo Artacho, ele tem um Nobel no currículo, de certa maneira, né? Porque ele fez parte, ele é membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Né? Ele continua sendo um membro desse painel do IPCC. Né? Ele é um dos pesquisadores, segundo o Thomson Reuters, de 2016, um dos pesquisadores mais influentes do mundo. Né? Ele é professor hoje titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, e ele é um dos maiores especialistas do mundo em mudanças climáticas. Né? Então, hoje, aqui nós temos o prazer de receber o professor Paulo Artacho, e ele vai explicar para todo mundo por que aquele seu amigo negacionista climático está passando muita vergonha. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no IFT e falar aqui para vocês de uma questão importante. Hoje, acabei de chegar de Brasília, teve até uma sessão conjunta hoje da Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Relações Exteriores do Senado em Brasília, e discutindo exatamente essas questões que a gente vai colocar aqui. Tá? Bom, antes da gente falar especificamente sobre a questão das mudanças climáticas, tem uma série de conceitos que a gente precisa ter, né? O primeiro deles, que às vezes passa desapercebido para a gente, né? As mudanças que o nosso planeta está sofrendo, né? Então, você tem uma série de tendências socioeconômicas que vão desde crescimento da população. Nós somos 7,7 bilhões de pessoas, seremos 10 bilhões de pessoas em 2050, né? E se você olhar, por exemplo, uso de fertilizantes, produção de papel, turismo internacional, telecomunicações, transporte, todos os indicadores socioeconômicos, quase sem exceção, crescem exponencialmente, né? Num planeta que tem recursos finitos, não precisa ser muito esperto para perceber que nem tudo pode crescer exponencialmente, que nós vamos ter que ter limites nesse crescimento. E principalmente porque esse crescimento nas tendências socioeconômicas causa uma série de tendências no sistema climático terrestre. Quer dizer, desde a concentração de dióxido de carbono, temperatura superficial, acidificação dos oceanos, quantidade de terra domesticada, perda de florestas tropicais, vocês vão ver que também a maior parte desses indicadores estão crescendo exponencialmente, de novo, num planeta que tem recursos finitos. E a pergunta é, quais são os impactos de todas essas mudanças em conjunto no sistema climático e, principalmente, o que é que nós vamos fazer em relação a isso, né? Então, essa é a questão principal que a gente vai discutir.
Um dos aspectos dessa questão das mudanças climáticas é que é importante a gente perceber que clima é um dos aspectos que nós estamos mudando, né? O que rola no funcionamento do planeta como um todo vai muito além da questão climática, tá? Então, a revista Nature, a Science, várias revistas científicas já tiveram várias matérias de capa definindo que agora nós estamos no antropoceno. E o que é o tal do antropoceno? É uma época recente em que os humanos e nossa sociedade se tornaram uma força geofísica planetária, né? As pessoas também não percebem muito o seguinte: nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos desde que ele foi formado, né? E teve vários ciclos de evolução geológica. Nós tivemos uma mudança climática enorme, extinguiu dinossauros, etc. Então, nós temos uma longa história onde a evolução da vida do planeta esteve muito acoplada com os processos geofísicos e geológicos do planeta como um todo. Nossa espécie, só apareceu nesse planeta há 220 mil anos atrás, que perto dos 4,6 bilhões de anos é uma casquinha de uma casquinha de uma casquinha, tá? Então, nós estamos aqui a 1 segundo só da vida do nosso planeta. É importante a gente perceber isso, a gente assumir isso, para a gente ver que o nosso papel tem uma responsabilidade enorme. Nós aparecemos nos últimos 220 mil anos. Os últimos 20 mil anos da época geológica é o chamado Holoceno, tá? E o Holoceno é um período geológico muito diferente dos demais, porque ele foi caracterizado por uma altíssima estabilidade no clima. E foi esta estabilidade no clima que permitiu desenvolver a agricultura, que permitiu a gente se espalhar pelo planeta como um todo, né, até a gente chegar aqui nessa sala e discutir esses aspectos, tá? Então, nós só estamos aqui há 220 mil anos dos 4,6 bilhões de anos do nosso planeta. Então, e nós hoje já se tornamos uma força geofísica planetária, como vocês vão perceber muito facilmente, só daqui a uns 4 ou 5 slides. Mas veja, esta questão não é uma questão só científica, essa é a capa da revista The Economist, é uma revista de economia conservadora da Inglaterra, mostrando bem-vindo ao antropoceno, né? Então, não deixou de ser uma questão só científica para ser, na verdade, uma questão social, econômica e política, a nossa dominação neste grau no nosso planeta. E para vocês terem uma ideia do que significa essa dominação, né? Essa figura de um relatório do painel intergovernamental de biodiversidade, que foi lançado 2 semanas atrás, e ele mostra o impacto da atividade humana no planeta. Este gráfico aqui mostra, de 0 a 100%, o grau da apropriação humana na produção de biomassa, tá? Isto, há 4, 5 mil anos atrás, obviamente, era tudo natural, tá? E hoje, vocês veem que Índia, China, o sudeste do Brasil, Europa e Estados Unidos, beira os 80% a 100% da apropriação do Net Primary Productivity, que é fotossíntese das plantas, que nós estamos usando essa fotossíntese para nos alimentar, né? Então, veja que hoje a gente já está tomando conta do planeta de uma maneira que, às vezes, a gente não percebe adequadamente, né? Aqui embaixo, isso tem uma série de consequências. Este gráfico de baixo mostra a mudança no carbono orgânico do solo, de 0 até menos 80, tá? Então, olha o que acontece, por exemplo, com Índia, China, Europa e também a maior parte do Brasil, né? O que está acontecendo? A superexploração pela agricultura e pelas infraestruturas nossas está fazendo o solo perder carbono orgânico. Ou seja, pode ser que daqui a 100, 200 ou 500 anos, tudo que a gente tenha no solo é simplesmente sílica, né? E o que torna impossível, por exemplo, bactérias que fixam nitrogênio, que dependem de matéria orgânica, sobreviverem, o que pode inviabilizar a agricultura, né? Então, são questões extremamente importantes que a gente tem
que pensar adequadamente, né? Aqui está a perda de riqueza de espécies, né? Perda da biodiversidade. Então, veja que muitas regiões, como, por exemplo, a parte central dos Estados Unidos, já perdeu de 50% a 60% da biodiversidade original que ela tinha, e muito desta biodiversidade é essencial para o funcionamento dos ecossistemas, como a gente vai ver um pouco mais para frente, né? A Amazônia é a região fora desta perda de biodiversidade, pelo menos até o momento, né? Bom, mas a grande pergunta naquele crescimento exponencial é: até onde a gente pode ir do ponto de vista da apropriação dos recursos naturais do nosso planeta, né? Essa pergunta é estratégica para a nossa espécie, né? E vocês podem imaginar que ela não é muito fácil de ser respondida, né? Um grupo de uns 400, 500 pesquisadores se sentou em cima dessa questão para tentar saber onde estão os limites seguros para a nossa humanidade, né? Então, a primeira coisa que você tem que definir é quais são as suas variáveis de controle num sistema desse tipo, né? Então, basicamente, eles definiram como perda de biodiversidade, uso de água potável, a mudança no uso do solo, fluxos biogeoquímicos, acidificação dos oceanos e assim por diante, né? E para cada um desses tópicos definiu-se limites que poderiam ser considerados seguros do ponto de vista de apropriação dessas propriedades. Bom, em resumo, 9 limites foram identificados. Desses 9 limites, 4 já foram considerados ultrapassados, e basicamente na mudança climática, na perda de biodiversidade, no desmatamento de florestas tropicais e nos ciclos biogeoquímicos. Por exemplo, hoje, nós já jogamos no meio ambiente global 6 vezes mais nitrogênio do que a quantidade de nitrogênio ciclado naturalmente. E já jogamos 2 vezes mais fósforo, para aumentar a produtividade agrícola, do que a ciclagem natural. É interessante observar que, se vocês forem olhar esses gráficos aqui em detalhe, isso é um paper da Science que é muito bom, você vai ver que alguma dessas componentes, por exemplo, aqui são novos produtos químicos, né? Veja, a indústria química lança a cada ano centenas de novos produtos químicos. Quais desses produtos químicos podem nos colocar em risco, né? Então, vocês viram essa semana matérias dizendo que a maior parte dos grandes rios estão cheios de antibióticos, e esses antibióticos podem afetar fortemente a biota marinha e a vida nos rios. Aqui, por exemplo, a quantidade de aerossóis na atmosfera, não é possível ainda definir algum limite seguro. Então, a ciência, ainda em muitos desses aspectos, ainda é muito limitada, e nós vamos ter que trabalhar muitas décadas para a gente conhecer estes limites. Essa questão dos limites, né? Essa é uma matéria da Veja da semana passada, que eu achei interessante a gente colocar aqui, né? É sobre a análise desses relatórios do painel intergovernamental de biodiversidade. E as consequências desta destruição é que nós temos hoje, de acordo com esse relatório, cerca de 1 milhão de espécies de animais e plantas que estão sob ameaça de extinção. Então, nós, uma única espécie, seres humanos, né, está colocando em risco a continuidade de 1 milhão de outras espécies, né? Esse número pode estar subestimado. 47% dos mamíferos terrestres já foram impactados, né? 40% dos anfíbios podem desaparecer, 33% dos corais, tubarões e mamíferos marinhos, e 9% das espécies terrestres não sobreviverão nas próximas décadas. Ou seja, isso mostra que nós estamos chegando próximo a uma situação de emergência, né? E veja, alguma dessas questões tem a ver com o clima, outras não, tá? Então, essa análise, eu acho que já está, não só no meio científico, mas numa revista como a Veja, aponta algumas questões importantes. Bom, o cerne da questão das mudanças climáticas começou em 1850,
quando um físico inglês descobriu que se você queimasse carvão e produzisse numa máquina térmica, você produz trabalho mecânico. Esta foi a invenção e, basicamente, todos os motores que a gente tem hoje são variações mais sofisticadas dessa primeira máquina térmica, né? Isto revolucionou inicialmente a indústria têxtil, né? Todos os teares rodavam na base de cavalo ou da mão humana, né? Isso trouxe o que a gente conhece hoje como a nossa sociedade desenvolvida, né? Mas, ao mesmo tempo, esse gráfico mostra, desde o início da Revolução Industrial até 2017, a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. Veja que até a década de 40, mudança de uso do solo, ou seja, desmatamento para usar em agricultura, dominava as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera e de gás de efeito estufa em geral. Mas, a partir da década de 60, vejam, a utilização de carvão, óleo e gás natural domina completamente as emissões de CO2. 90% das emissões totais hoje de gás de efeito estufa é o setor de energia, é uma única atividade econômica, é importante a gente salientar isso, tá? 10% ainda é o desmatamento, particularmente o Brasil tem um papel importante aí. Mas veja que nós estamos emitindo 40 bilhões de toneladas de CO2 por ano, tá? Para a atmosfera. A atmosfera, você vai lá fora um dia de noite ou um dia de céu azul, você olha para cima, você fala, nossa, esse negócio é muito grande, esse negócio tem um tamanho infinito. Lindo engano. 80% da massa da atmosfera está nos primeiros 15 quilômetros. A distância da USP quase até aqui. Tá? Esse é o tamanho da nossa atmosfera. Então, é uma casquinha de uma casquinha de uma casquinha de ovo. Tá? Se você joga 4 bilhões de toneladas por ano de gás de efeito estufa, a concentração tem que estar realmente aumentando e explodindo, né? Aqui, então, o gráfico da série temporal das emissões de CO2, mostrando isso para a última década em mais detalhes, mesmo com todas, veja, faz, desde a Rio 92, né? Faz quanto? 30 anos que a gente vem discutindo a questão das mudanças climáticas globais. As emissões de CO2 ainda estão aumentando. Elas aumentaram 2,4% de 2017 para 2018. Então, ao invés de estabilizar ou mesmo cair, nós ainda estamos agravando esta questão, né? E se a atmosfera é pequena e a gente está jogando 40 bilhões de toneladas, se a física funciona, as concentrações têm que estar aumentando, e efetivamente elas estão aumentando. Esse é o gráfico da concentração de CO2, né? Desde a década de 60 até atualmente, e a concentração de CO2 antes da Revolução Industrial era em torno de 280 partes por bilhão. Tá? Então, basicamente, a gente tem um aumento de cerca de 44% desde o início da Revolução Industrial na concentração de CO2. No caso do metano, a gente tem um aumento muito mais rápido ainda da concentração atmosférica. Aumentamos a concentração de metano em 175% desde a Revolução Industrial. Ou seja, traduzido em miúdos, o que nós estamos fazendo é uma coisa que nenhuma outra espécie conseguiu fazer nos últimos 4,6 bilhões de anos, que é alterar a composição da atmosfera terrestre. Então, é isso, essencialmente, o que a gente está fazendo. Agora, como é que a gente sabe que esse crescimento dessa concentração de CO2 é causado pelo homem? Bom, tem várias técnicas para fazer isso. Você pode analisar a composição isotópica do CO2, saber a origem desse CO2, mas tem uma maneira muito mais simples. Por exemplo, o meu carro a gasolina, saí do aeroporto e vim para cá, ele queimou combustível fóssil, né? Basicamente tirando a energia do carbono, do hidrocarboneto. A molécula de carbono que saiu do cano de escapamento, para se transformar em CO2, para cada átomo de carbono, eu preciso de 2 átomos de oxigênio.
né? Então, se aquele CO2 na atmosfera vem da queima de combustíveis fósseis e não vem, por exemplo, emitido por uma árvore, né? Para cada átomo de carbono, eu preciso de 2 átomos de oxigênio. Então, se a concentração de carbono está aumentando, a concentração de oxigênio tem efetivamente que estar reduzindo. E isso é o que a gente começa a medir claramente agora. Isso é a perda da concentração de oxigênio, e esta razão é o dobro da razão deste crescimento. Então, se a química funciona, este crescimento está fazendo uma queda na concentração de CO2, porque essa emissão é causada por combustíveis fósseis, né? Então, essa é uma das maneiras da gente observar isso. Então, veja que nós estamos alterando a composição da atmosfera, inclusive por um gás que é absolutamente essencial para todos os seres vivos, que é o oxigênio. Por que tem aquele zigue-zague? Ah, boa pergunta. Olha só, isso daqui é a concentração no Polo Sul, que é esse mais escuro aqui. E aqui você tem a concentração em Mauna Loa. Tá? Mauna Loa é no topo de um vulcão que fica no meio do Havaí, né? Olha o que acontece em Mauna Loa, né? Durante o inverno, no hemisfério norte, as árvores perdem folhas, essas folhas vão para o chão, se decompõem e aumenta a concentração de CO2. Chega a primavera, as árvores começam a absorver esse CO2 da atmosfera, reduzindo a concentração de CO2. E isso acontece todo ano, né? Então, isso é um sinal importante de que, eu vou falar isso mais para frente, a biosfera e as árvores e a fotossíntese são processos essenciais na regulação da concentração de CO2. Olha o que acontece no Polo Sul, você ainda vê um pouco desta variação, mas ela é muito menor que no hemisfério norte, porque as áreas continentais estão essencialmente no hemisfério norte, tá? Então, veja que o papel da biosfera em controlar a concentração de CO2 é muito importante, né? Aqui está a série temporal de metano nos últimos 2.000 anos, tá? Então, veja o que aconteceu com o metano, concentrações muito constantes, 620, 630 partes por bilhão, do ponto de vista de concentração. Aí, basicamente, em 1850, com a exploração de gás natural, carvão, a concentração de metano subiu 144%, né? Então, a nossa espécie alterou a composição da atmosfera, né? E quais são os processos que emitem metano? Cultivo de arroz irrigado, queimadas, gado, né, do qual o Brasil tem uma importância muito grande, emissões industriais, landfills, né, tratamento de lixo, decomposição de matéria orgânica, tudo isso emite metano. E o metano tem um detalhe, ele é 28 vezes mais forte, a seção de choque de absorção de infravermelho do metano é 28 vezes maior do que a do CO2. Tá? Então, molécula por molécula, o metano é um gás de efeito estufa muito poderoso. E o problema é o seguinte, quando você for começar a estruturar políticas de controle de emissão de metano, vai ter que produzir menos carne, vai ter que ter menos cultivo de arroz, né? Vai ter que ter menos produção de comida. Como é que nós vamos fazer isso e alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Não vai ser uma tarefa fácil para os nossos filhos e para os nossos netos, tá certo? Como vocês podem imaginar. Bom, agora, mais do que está alterando a composição da atmosfera, fisicamente, na essência, o que nós estamos mudando é uma outra coisa. É o que a gente chama balanço de radiação terrestre, tá? Toda a energia que a gente usa no nosso planeta vem do Sol e ela é 340,2 watts por metro ao quadrado, em média, no planeta como um todo. Na Amazônia, 1.200 watts por metro ao quadrado, lá na Suécia, 100, 120 watts por metro ao quadrado. Em média, é 340,2. Isto chega do Sol, parte disso é refletido pela atmosfera, pelas nuvens e assim por diante, parte é refletido pela superfície, é o albedo da superfície terrestre, e a maior parte é absorvida.
tá? Dessa energia que é absorvida em comprimentos de onda da luz visível, a gente usa isso para manter a vida no planeta, né? A vida é mantida à custa de entropia, e a gente manda de volta radiação infravermelha, mais degradada do que a radiação que a gente recebe. Tá? A gente manda de volta. Quando essa radiação está saindo do planeta, ela é interceptada pelos gases de efeito estufa e a gente tem o clima que a gente tem graças ao efeito estufa natural. Sem aquelas 280 ppm de CO2 que existia antes da Revolução Industrial, a temperatura do planeta seria em torno de menos 15 graus centígrados, a gente só ia ter gelo no planeta e a gente não estaria conversando aqui nessa sala porque a vida teria se desenvolvido de uma maneira completamente diferente. Tá? A gente só está aqui por causa dos gases de efeito estufa. O problema é que nós estamos aumentando esse elo de realimentação aqui. Tá certo? Então você veja que a questão é muito simples. Na verdade, a questão não é absolutamente nada complexa ou complicada. Então, a gente mantém mais calor aqui, e aí, tudo que entra no nosso planeta, em teoria, tem que sair. Tá certo? Para o planeta manter equilíbrio termodinâmico. Né? Então, basicamente, isso é o que nós estamos fazendo com o balanço de energia do nosso planeta. E esse balanço de energia no nosso planeta, o que move o clima... Oi? Só uma pergunta. Então, esses gases de efeito estufa, eles são basicamente o CO2 e o metano também? Ele é majoritariamente o CO2? Não, tem muitos outros gases de efeito estufa, tá? Tem CO2, tem o metano, tem óxido nitroso, tá? Que é produzido por bactérias no solo, tá? Quando eles processam, por exemplo, fertilizantes nitrogenados, né? Você tem ozônio, que também é um gás de efeito estufa, aí você tem efeito das nuvens, você tem efeito das partículas de aerossóis, você tem uma multidão enorme de efeitos diferentes afetando aquele balanço de radiação. O CO2 é responsável por 75% da alteração no balanço, tá? O metano, cerca de 13%, e o resto é ozônio, partículas de aerossóis, nuvens e assim por diante. Tá? Mas quem manda na história, no longo prazo, é o CO2. Tá? Mas veja que, alterando a energia, o sistema climático terrestre é movido pela energia disponível. Tá? Se você muda o balanço de energia, você muda o clima do planeta. Como é que você muda isso? Basicamente alterando a quantidade de geleiras, alterando a circulação atmosférica, alterando o comportamento das nuvens, mudando o albedo da superfície terrestre, mudando a salinidade e a refletividade do oceano, mudando as correntes oceânicas. Você, na verdade, muda essencialmente todo o funcionamento do clima no planeta. Tá? Uns você altera muito, outros você altera relativamente pouco. Então, basicamente, nós estamos alterando todas as interações que mantêm o clima no planeta como a gente conhece, incluindo chuva, temperatura, circulação atmosférica e assim por diante. Se nós olharmos, tá, as fontes de CO2, tá, 91% hoje, de acordo com essa estimativa, vem da queima de combustível fóssil, 9% vem de desmatamento. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar com isso, este número aqui era 19%. Tá? Era quase o dobro do desmatamento que a gente tem hoje, e o Brasil e a Indonésia foram os grandes responsáveis pela queda deste número aqui. Quando tudo isso vai para a atmosfera, o que é que acontece com o CO2 que a gente joga para a atmosfera? 31% é reabsorvido pelos ecossistemas terrestres, fotossíntese. Tá? Tendo mais CO2 na atmosfera, tendo a mesma quantidade de radiação, a mesma quantidade de nutrientes e a mesma quantidade de água, que são os ingredientes da fotossíntese, as plantas absorvem mais CO2 e isto mostra que as plantas estão crescendo em geral. Né? 31% é absorvido pelas plantas. 25%
está sendo absorvido pelos oceanos, né? O oceano está em contato com a atmosfera, o CO2 é um gás parcialmente solúvel, e a lei de Fick mostra que, dependendo do gradiente de concentração, o CO2 migra para o meio aquático, tá? Então, isto faz com que os oceanos estejam removendo 25%. Mas, aí tem um problema, porque a água mais esse ácido carbônico, esse CO2, faz ácido carbônico, que é um ácido. Então, nós estamos acidificando os oceanos com este processo. E 44% fica na atmosfera, tá? Problema, esses 31% que fica nos ecossistemas terrestres, tem um limite, eles estão caindo, tá? Por quê? Porque uma árvore não pode crescer a 100, 200, 300 metros de altura, porque mecanicamente ela não se sustenta, né? Ela pode crescer um pouco, mas tem um limite para a quantidade de CO2 que os ecossistemas terrestres podem absorver. Tem um limite aqui nos oceanos, porque a absorção do CO2 é proporcional ao gradiente da concentração, e esse gradiente está diminuindo porque o CO2 está enriquecendo nos oceanos, tá? Ou seja, nas próximas décadas, esta quantidade vai aumentar, tá? Processos físicos, químicos e biológicos, né? Esse filminho mostra a distribuição global de CO2 no planeta, né? Concentrações mais altas estão em vermelhos, né? Bom, várias coisas, esse filminho acho que é legal por causa do seguinte, mostra a maior parte das emissões estão no hemisfério norte, tá? Estados Unidos, Europa, China e Índia, tá? Hemisfério sul, dá uma olhada, é muito pequena a taxa de emissão, né? A menos das queimadas na África e na América do Sul, isso é muito pouco. Segunda questão, veja bem que uma molécula de CO2 que sai dos Estados Unidos demora 6 ou 7 dias para ela dar a volta no globo como um todo, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, cada molécula de ar que vocês estão respirando no seu nariz, agora, foi respirada bilhões de vezes por um chinês, um elefante na África, né? Um esquimó, um índio no Alto Rio Negro que nunca viu um homem branco, porque a atmosfera é compartilhada por todo mundo, goste a gente ou não goste, tá certo? Isso é um outro conceito extremamente importante, né? Não existe limites geográficos para a atmosfera. Essa não é a atmosfera do Brasil ou dos Estados Unidos. Então, o que nós fazemos é relevante para todos os outros 7,7 bilhões de habitantes do nosso planeta e vice-versa, tá? Isto tem implicações nas políticas que a gente vai discutir no final, né? Esse outro filminho é o fluxo de energia, tá? Você tem muitos satélites medindo sensores térmicos, medindo o fluxo de energia. Aqui é dia, noite, etc. e tal, né? O que é que salta aos olhos neste gráfico? E aqui é o fluxo de vapor d'água em nuvens circulando, né? Bom, em primeiro lugar, vocês veem que as regiões tropicais são estratégicos no fluxo de energia global, né? Como eu falei para vocês, na Amazônia, em média, dos 340,2 watts por metro quadrado, mas na Amazônia recebe 1.200 watts por metro quadrado, tá? Então, o que vai acontecer com as regiões tropicais é crítico para o balanço de energia do planeta como um todo, tá? Bom, se nós temos mais calor sendo absorvido e se a termodinâmica funciona, né? Oi. Espera aí. Esta daqui, deixa eu voltar. Isto daqui é uma mistura de simulações com medidas, né? Hoje nós temos uma constelação de uns 18 satélites que estão medindo a concentração de CO2, tá? Só que isso é um negócio meio tricky, né? É meio difícil de fazer. O que se faz é assimilar essas concentrações de CO2 nos modelos e ter um produto que é uma mistura de observações com modelos, tá? Neste caso aqui, isso daqui é medidas. Você tem satélites geoestacionários, tá? Em todos os satélites meteorológicos, todos eles têm sensores para medida de radiação infravermelha,
Tá? E aí você combina essas medidas produzindo esse fluxo. Tá? Bom, se a termodinâmica funciona, a temperatura do planeta tem que estar aumentando, e ela efetivamente está aumentando, né? Particularmente depois da década de 60, você vê que o aumento médio da temperatura superou o desvio padrão da flutuação típica do sistema climático terrestre. O sistema climático tem uma flutuabilidade muito grande, que é um sistema caótico, né? Mas vocês vejam que a partir da década de 60, claramente o valor médio superou a flutuabilidade. Ou seja, nós estamos aquecendo o planeta. Quanto? Em média, de acordo com essa compilação, em torno de 1,25 graus centígrados. 1,25 pode parecer muito pouco, né? Basta se aumentar um pouquinho o ar-condicionado, aumentar o ventilador, você mal sente a diferença, né? Mas para um ecossistema, esse 1,25 é um aumento muito significativo. Um outro aspecto importante é que 1,25 é a média global. Quando a gente olha o aumento observado da temperatura, agora olhando para a variabilidade espacial, a coisa muda de figura. Veja que o Nordeste brasileiro, né, já se aqueceu em torno de 2 graus centígrados. Né? 2 graus centígrados já é um aumento mais significativo. Aqui está a variabilidade sazonal. O Ártico, por exemplo, durante dezembro, janeiro e fevereiro, já se aqueceu mais do que 3 graus centígrados. E isto é um aumento muito significativo. Veja que as áreas continentais se aquecem muito mais do que as áreas oceânicas. Por quê? A capacidade térmica da água é muito mais alta do que a capacidade térmica de uma madeira ou dos ecossistemas terrestres. Tá? Então, para aumentar a temperatura da água, você precisa de muito mais energia do que aumentar a temperatura de um ecossistema terrestre. E um outro ponto importante desta variação da temperatura desigual é que o que manda na circulação atmosférica, o que manda no vento? Diferença de pressão, que é causado por diferenças de temperatura. Tá? Então, você alterando relativamente a temperatura, você altera a circulação atmosférica. E isto é o que transporta chuva, é o que transporta umidade, por exemplo. Então, isso tem implicações importantes no ciclo hidrológico. Uma razão para o polo... Sim. Sim, várias razões. A principal delas é que é o seguinte, pensa no Polo Norte, tá? Hoje é coberto por gelo e neve, um albedo altíssimo. Toda a radiação que chega, a maior parte, né? Não é toda, é refletida de volta para o espaço. A hora que você derrete o Ártico, diminuindo o tamanho dele, você substitui aquela neve muito branca pelo oceano, que é muito escuro, absorve mais radiação, causa maior aumento de temperatura. É muito simples, é a alteração do albedo da superfície terrestre, né? Que está ocorrendo, e a região ártica é uma das regiões que está se aquecendo mais rapidamente por causa desse efeito, e a previsão é que em torno de 2030, 2040, durante o verão, você não vai mais ter gelo, você vai poder ir da Rússia até o Canadá de navio através do Polo Norte, o que hoje é impossível, né? Então, o Ártico está derretendo muito rapidamente. No caso do Brasil, né, esse é o aumento médio da temperatura aqui para o Brasil, ele é em torno, em média, 1,5 graus, ou seja, levemente acima da média mundial, como vocês viram, de 1,25. Né? E isso é compilado, existem várias dessas compilações, elas têm flutuações naturais entre si, nenhuma compilação vai dar o mesmo resultado, mas eles são muito similares. Então, o Brasil já se aqueceu, em média, 1,5 graus. Mas se a gente agora olhar em mais detalhes nesse 1,5 graus médio de aquecimento, isso é de um artigo publicado em 2016, vejam que o Nordeste brasileiro, em particular, já aumentou entre 2 a 2,5 graus. E isto é muita coisa, tá? E a parte leste da Amazônia, idem. Aqui nesse gráfico da direita é
a diminuição ou aumento da chuva, anomalias de precipitação. Veja que no Nordeste já está chovendo menos 30%, 35% do que chovia antes da Revolução Industrial. E aqui no Sul, na Bacia do Prata, um aumento muito grande na chuva, que é o que a gente está observando. Isso tem implicações enormes. Por exemplo, no caso do Nordeste brasileiro, o Brasil investiu dezenas de bilhões de dólares para fazer a transposição do São Francisco, e como todo mundo que acompanha as notícias percebem, não há água para fazer essa transposição. Tem lugares no São Francisco hoje que se atravessa a pé, né? Há 40 anos atrás, era um rio navegável do começo ao fim. Então, isso são coisas visíveis, coisas que não precisa nem de ciência para você observar que está acontecendo. Bom, e os oceanos? Se a atmosfera está se aquecendo e o oceano tem contato térmico com a atmosfera, o oceano também tem que estar se aquecendo, e isto é o que acontece, né? Então, aqui está o aumento ou resfriamento da temperatura dos oceanos. Então, você vê que tem regiões dos oceanos que já se aqueceram 2 graus, em média, os oceanos já se aqueceram 1 grau, né? E antes que ele pergunte ali, porque ele está fazendo as perguntas cuidadosas, né? Veja que tem regiões aqui próximo da Antártica que o oceano está mais frio do que estava antes. Por quê? Oi? Isso, derretimento da água da Antártica, mas esse é um dos mecanismos. O segundo mecanismo é o seguinte, as águas mais profundas dos oceanos são muito mais frias do que as águas superficiais, tá? E a alteração da circulação oceânica está fazendo com que nesta região a gente esteja trazendo mais água fria, profunda, 3, 4, 5 quilômetros, que está chegando na superfície. Isso é preocupante, porque obviamente mostra que aquela água que saiu lá de baixo vai ser trocada por uma água mais quente. Então, nós também estamos alterando a temperatura do oceano a 3, 4, 5 quilômetros de profundidade, né? Por que o aumento da temperatura do oceano é importante? Porque a água, como qualquer metal, ela se dilata com o aumento da temperatura, tá? Então, se nós estamos aumentando a temperatura da água, ela tem que estar se dilatando. E no caso dos oceanos, isto mostra que os oceanos estão subindo, tá? Desde a Revolução Industrial até agora, o aumento médio dos oceanos é de 23 centímetros, né? Pode parecer pouco, uma coisa desse tipo, né? Mas isso, de novo, é a mesma coisa da temperatura, isso é uma média mundial. Tem regiões onde o oceano subiu muito menos e outras regiões que subiu muito mais. No Recife, é o exemplo mais claro, para quem vai para Recife frequentemente, você vê que a maior parte das estradas muito próximas da praia estão sofrendo uma erosão fortíssima. Isso é um problema importante, eles estão refazendo muitas estradas próximas da cidade, exatamente por causa disso, porque o nível do mar lá já subiu 40 centímetros, né? E isto tem um impacto socioeconômico enorme, como vocês podem imaginar, porque a maior parte da população no nosso planeta vive em áreas costeiras. Bangladesh, aqui próprio no Brasil, e assim por diante. E a grande pergunta é, o que é que vai acontecer se todas as geleiras continentais e se o gelo armazenado na Groenlândia derretesse? Tá? National Geographic fez essa simulação, usando mapas de elevação do United States Geological Survey, né? E o resultado é curioso, né? Assunção vai ter praia. Manaus, que está a 2.400 quilômetros da costa, vai ficar debaixo d'água. E, obviamente, todas as cidades costeiras, incluindo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Buenos Aires e Montevidéu, vão ficar debaixo da água. Tá? Obviamente, isso não ocorre em 10, 20, 50 ou 100 anos. Mas uma vez que você starta este processo, é muito difícil você refrear. Tá? Isso não é
peculiar ou particular para a América do Sul. No caso, né, da América do Norte, por exemplo, Flórida deixa de existir, né, Louisiana e todas aquelas regiões. Na Europa, Países Baixos vão ficar abaixo do nível do mar, né, como vocês podem imaginar, Londres também vai ficar debaixo do mar, e assim por diante. O que isso significa? Que nossa espécie, além de estar mudando a composição da atmosfera e o balanço radiativo, nós estamos mudando a geografia do nosso planeta. Acho que isso é muito óbvio. Isto não é levando em conta o derretimento da Antártica, porque se você levar em conta o derretimento da Antártica, o nível médio dos oceanos sobe 70 metros. Então, vocês imaginam aqueles prédios em Ipanema e Copacabana com água até o 15º andar. Tá certo? Então, imagina o impacto socioeconômico de uma questão como essa. E este processo não é que vai ocorrer no futuro. Ele já está ocorrendo hoje. Tá? Isso é importante sempre frisar. Então, basicamente, no Antropoceno, os oceanos estão tendo alterações que não ocorreram, de acordo com análise de sedimentos de fundo dos oceanos, nos últimos 300 milhões de anos. Né? Eles estão 1 grau mais quente, 26% mais ácidos, e o que é importante também, eles estão com 2% menos de oxigênio. Por quê? Aumento da temperatura, aumenta a agitação térmica das moléculas, diminui a taxa de solubilidade do oxigênio na água. Portanto, toda a biota marinha, que obviamente depende de oxigênio, pode estar comprometida em relação ao futuro, se esse processo não for estancado. Né? O INCT da gente, de mudanças climáticas globais, fez uma análise de risco das cidades brasileiras com o aumento do nível do mar. Né? E, obviamente, de Porto Alegre a Rio de Janeiro, a Salvador, Recife, Fortaleza e Belém, praticamente todas essas cidades têm alta vulnerabilidade ao aumento do nível do mar e, obviamente, isso é uma coisa que o Brasil vai ter que se preparar adequadamente e a gente sequer começou a pensar nessa questão. Né? Santos é a única exceção de uma cidade que já tem um plano e já está começando a executar um plano de prevenção do aumento do nível do mar, porque isso é crítico para a cidade. Né? Bom, este gráfico é uma análise do IPCC, foi lançado há um mês atrás, chamado um relatório 1,5 graus. A pergunta que a ONU colocou para o IPCC é o seguinte: o que é que a gente tem que fazer para que estes cenários que a gente estava discutindo não sejam realidade e que a gente limite o aquecimento a 1,5 graus? Bom, o IPCC trabalhou 3 anos nisso, não é uma pergunta fácil, como vocês podem imaginar, né? E qual é a conclusão? A conclusão é esse slide, tá? Então, aqui você tem emissão líquida de CO2 para a atmosfera, em bilhões de toneladas, né? Então, lembra que a gente está emitindo cerca de 40 bilhões de toneladas hoje, tá? Basicamente, para a gente limitar o aquecimento em 2 graus, em 1,5 grau, em 2020, a gente tem que começar a reduzir as emissões de CO2 em 5% ao ano. Lembra que nós estamos aumentando 2,4% do ano passado para agora. Tá? Tem que reverter isto, tem que zerar estas emissões em 2050 e, a partir daí, tirar CO2 da atmosfera. Como fazer isso? Não existe nenhum outro método além da fotossíntese conhecido para retirar CO2 da atmosfera nessa escala. Você pode retirar CO2 da atmosfera num tubo de ensaio facilmente, mas na escala que a gente precisa, obviamente, é outra questão. Né? Então, por exemplo, aqui também, além das reduções de CO2, a redução de metano tem que ser 70% até 2050, 2060. Tá? Então, vocês imaginam diminuir drasticamente o consumo de carne, né?
parar a produção de arroz irrigado e assim por diante. Então, são transformações enormes que nós vamos ter que fazer na sociedade. Vocês podem imaginar que isso não é uma tarefa muito simples para ser feito, né? Então, basicamente, a partir de 2050, nós precisamos ter zero de emissão líquida de CO2 para a atmosfera. Fazer essa transformação em 30 anos requer você alterar toda a infraestrutura de produção e uso de energia no planeta como um todo, né? Então, como vocês podem imaginar, a indústria mais poderosa da economia do nosso planeta é a produção de energia. Roda 600 a 800 trilhões de dólares por ano. E eles não vão deixar de ganhar esse dinheiro facilmente, como vocês podem imaginar, né? Então, vejam o grau e o nível da batalha e do desafio que nós temos que ter, tá certo? Para limitar o aquecimento a 1,5 graus a 2 graus. Bom, o IPCC faz estimativas de cenários de aumento de temperatura, né? Aqui são 3 cenários, um cenário muito positivo, um cenário mediano e um cenário mais de business as usual, como a gente chama, né? Veja que no cenário mediano, o aumento da temperatura aqui no Brasil é alguma coisa da ordem de 4,5 graus em média, tá? Então, vocês imaginam uma cidade que nem Cuiabá no verão, tá? Que dá 41, 42 graus. Como é que vai ser a vida numa cidade como essa no centro-oeste brasileiro, uma temperatura de 46, 47 graus? A vida não vai ser muito fácil, né? Bom, e ele lembrou da questão do Ártico, e o Ártico, um aquecimento da ordem de 7 graus a 7,5 graus. Então, nós não estamos mais falando de um aumento pequeno de temperatura, tá? É uma alteração drástica no balanço de energia do nosso planeta. E isto está em curso, não é que é previsão para o futuro, quer dizer, é importante a gente salientar isto. Não é que isso daí vai acontecer mas veja, na última década desse ano, e se é uma média por uma década, nós vamos ter um planeta muito mais quente do que a gente tem hoje ainda, tá? No caso do Brasil, o INPE fez simulações, né? O aumento médio da temperatura esperado para o Brasil, veja que a região do centro-oeste brasileiro, onde basicamente a gente produz soja hoje, tá? O aumento da temperatura é da ordem de 6 a 7 graus. Bate muito com aquela simulação do IPCC, mas ali são modelos globais que têm maiores incertezas. Aqui são modelos onde a gente faz downscaling e aí você tem um controle muito mais preciso, né? E a parte leste da Amazônia, um aumento de 5 a 6 graus. E aqui é a previsão de chuva, de precipitação. Queda de chuva da ordem de 40% a 50% no Nordeste, onde hoje é uma região semiárida, vai se tornar uma região árida, como o deserto do Saara, como o deserto na Austrália, como o deserto de Gobi na China e assim por diante, né? E vai chover mais aqui no sul do país, porque uma molécula de vapor d'água que deixa de cair no Nordeste vai ter que cair em algum lugar, né? Conservação de massa, tá? E ela está caindo aqui no sul do Brasil. Então, vocês vejam que não são alterações leves ou pequenas, né? Em particular, quando você tem na Amazônia um aumento de temperatura muito forte, se esse aumento de temperatura for excessivo, algumas enzimas que controlam a fotossíntese da floresta deixam de funcionar, e se elas deixam de funcionar, a planta morre, assim como as nossas enzimas. Por isso que acima de 40 graus é bom você fazer o que você puder para diminuir a temperatura quando uma criança ou nós estamos com febre, porque as enzimas deixam de funcionar e você simplesmente morre. A mesmíssima coisa acontece com a fotossíntese. Então, são questões, obviamente, estratégicas para o futuro da humanidade. No caso do Brasil, já que a gente estava falando da Amazônia, né? O Brasil tem uma história de muito sucesso de queda no desmatamento da Amazônia, né? Então, veja que a gente estava desmatando 28 mil quilômetros quadrados
e esse desmatamento caiu para 4.200 km² por ano. A lição disso é o seguinte: é possível reduzir o desmatamento? Sim. Mas aí você precisa de políticas públicas que sejam de longo prazo e realmente enforced, né? E o que aconteceu nos últimos 4 ou 5 anos? O desmatamento da Amazônia voltou a subir, né? E a previsão para 2019, de acordo com dados do INPE, é bater de novo nos 10.000 km² desmatados de floresta amazônica, né? Então, nós estamos vendo que é possível reduzir o desmatamento e que, se você não faz fiscalização apropriada e não implementa a legislação que já existe, né, você perde o controle sobre o desmatamento da Amazônia, né? O desmatamento tropical no planeta, além da Amazônia, está crescendo, infelizmente, né? E quais são os países responsáveis pelos maiores desmatamentos em 2017? Brasil, de longe, a República Democrática do Congo, em segundo lugar, Indonésia, em terceiro lugar. Esses 3 países são responsáveis por 80% do desmatamento do planeta, né? Essa tem a parte boa da notícia: é muito mais fácil você reduzir um processo que você depende só de políticas públicas em 3 países, né? Mas é preciso que o governo brasileiro queira fazer isso, né? O que parece não ser o caso, como todo mundo sabe, né? Uma outra maneira de olhar o desmatamento é olhar um produto que o INPE monitora muito bem, com 19 satélites, é a quantidade de focos de queimadas na Amazônia. Este gráfico mostra desde 98 até 2018 a quantidade de focos de queimada. Veja que em 2018 o número de focos de queimada se aproxima muito de 2002 e 2003, tá? Ou seja, nós estamos claramente perdendo o processo de desmatamento e queimadas na Amazônia. E essas queimadas têm impactos muito fortes, né? Por exemplo, aqui é uma pluma de fumaça que a gente vê essencialmente todos os dias durante o período de queimadas, que é agosto, setembro e outubro. Você vê, por exemplo, uma pluma gigantesca passando por Bolívia, Peru, Paraguai e saindo aqui pelo sul do Brasil, e a mesma coisa ocorre, por exemplo, nessa outra imagem de satélite. E uma das questões mais importantes de mudanças climáticas é o seguinte: será que a Amazônia está chegando perto do que a gente chama um tipping point? Quer dizer, o que é isto? Tá? Veja, aqui você tem um sistema dinâmico complexo, que tem equilíbrios, que tem atratores, que tem tudo que caracteriza um sistema dinâmico complexo, né? Você pode ter uma estabilidade bastante forte, né? Se você tem uma floresta, só floresta. Se você desmata uma parte da floresta, você passa a ter 2 mínimos de equilíbrio. Ou, se você começa a desmatar de uma maneira mais forte, você pode alterar esse equilíbrio para um equilíbrio onde a floresta natural possa não ter condições de se estabilizar, tá? Quanto a isso, um trabalho do Carlos Nobre e do Thomas Lovejoy, na Science, recentemente, mostrando que você muda deste ponto para este ponto se você tiver, essencialmente, um aumento de temperatura de 4 graus ou 40% da área total da floresta desmatada. Nós estamos num aumento da ordem de 1 a 1,5 graus e 18% do desmatamento, mas como vocês viram no slide anterior, esses 18% está crescendo rapidamente. E qual é o problema com isso? O problema é que a floresta amazônica armazena 170 bilhões de toneladas de carbono na biomassa. Essencialmente, se uma parte, mesmo pequena, desse carbono for para a atmosfera, agrava todos aqueles cenários que a gente viu e piora a situação do prognóstico do aumento de temperatura, como é fácil vocês perceberem, né? Então, temos que evitar este cenário o máximo possível. Por isso que nós estamos indo para Brasília o tempo inteiro discutindo com o governo que isto não pode acontecer, né?
E outra coisa importante da Amazônia é que a Amazônia, a floresta amazônica, é um poderosíssimo processador de água, né? A água que alimenta a América do Sul vem do Atlântico tropical, né? Essa água é processada pela floresta amazônica e é transportada para a região onde a gente produz grãos, né? Mato Grosso, Goiás e o sul do Brasil, alimentando a agricultura do sul do Brasil e do norte da Argentina. Então, se você desmatar uma fração significativa da floresta, você pode vir a interromper esse fluxo de vapor d'água, dando um tiro no pé do agronegócio brasileiro, né? Então, isso é um argumento muito forte que a gente usa em Brasília para falar para eles, ó, fica esperto, né? E isso, de uma certa maneira, pode ser monitorado, né? O ciclo hidrológico do planeta está em transformação, né? Isso tem satélites que monitoram a força gravitacional. Um deles é esse satélite GRACE, né? Que é muito interessante, são duas bolas de nióbio muito pesadas ligadas por um laser, né? E elas estão separadas por em torno de 10 quilômetros, tá? Então, um satélite, uma bola passa, aí se tem muita água no solo, essa água atrai, porque aumenta a gravidade, e com isso o segundo satélite detecta essas variações. O que esse satélite GRACE mostra é que olha o que acontece, o que está acontecendo na bacia do Rio São Francisco, né? Uma perda enorme de água. No Middle East, né? No Oriente Médio, também estamos vendo exatamente a mesma coisa, e outras regiões você está observando, como no sul do Brasil, um aumento da precipitação, tá? Então, nós já estamos alterando o ciclo hidrológico, e não preciso dizer que isso é estratégico para a agricultura, né? E para a sobrevivência da nossa própria espécie. Esse filminho é interessante, que ele mostra quanto de carbono as plantas removem da atmosfera, né? Então, veja, olha, aqui é o inverno, aquela resposta da questão do CO2, aqui é a primavera no hemisfério norte, aí chega o inverno, as plantas perdem carbono, mas olha o que acontece com a Amazônia. É um reservatório permanente de carbono. E isto é extremamente importante, tá? Então, o carbono que está aqui fica com pequenas variações o ano inteiro, tá? Então, se a gente desmatar uma fração importante da floresta, isso vai agravar aqueles cenários que a gente estava fazendo de uma maneira muito importante. E a Amazônia está sofrendo uma série de transformações, né? Até uns 20 anos atrás, o fluxo líquido de CO2 da Amazônia estava positivo, ou seja, a Amazônia estava removendo cerca de 0,5 toneladas de carbono por hectare por ano. Por quê? Por causa da fertilização, que a gente chama fertilização de CO2, né? Mas estudos do programa LBA, que eu coordeno na Amazônia, mostram que esse fluxo líquido está se neutralizando, ficando em zero, né? Por quê? Basicamente por causa do aumento da mortalidade das árvores. A seca de 2005 e a seca de 2010 estão fazendo com que as plantas tenham mais estresse hídrico e, com isso, você está aumentando a mortalidade e o fluxo líquido de calor, de CO2, que era muito significativo, pega 0,5 toneladas de carbono por hectare por ano, multiplica por 5,5 milhões de quilômetros quadrados, é uma gigantesca quantidade de carbono, tá? Esta quantidade de carbono não está sendo absorvida mais, né? Então, são alterações que nós já estamos observando no bioma amazônico, que é extremamente importante. Bom, para terminar, então, tem várias questões acessórias com as questões das mudanças climáticas globais. Um deles é, olha, quão perto nós estamos do que a gente chama o tipping point, né? O que são esses tipping points? Além daquele da floresta amazônica que a gente discutiu, ele não é o único, né? Você tem, por exemplo, o colapso das geleiras da West Antarctic Ice Sheet, que eu falei para vocês,
que pode aumentar o nível dos mares em 70 metros, né? Basicamente alterações na Groenlândia e, particularmente, a perda de metano no permafrost da Sibéria e do Canadá, né? São processos, e vários outros, são processos extremamente críticos e que a ciência ainda não consegue prever o quão perto nós estamos desses tipping points, porque a ciência ainda não conhece o que controla esses processos e os nossos limites. Em particular, o permafrost é importante porque nós temos bilhões de toneladas de metano, que é um gás 28 vezes mais forte que o CO2, para fazer efeito estufa, armazenado no solo congelado da Sibéria e do Canadá, que está descongelando, e muito rapidamente, como a gente viu, né? Obviamente, quando esse metano todo for para a atmosfera, você vai ter um agravamento muito significativo do efeito estufa. Então, todas aquelas previsões que a gente tinha vão ser agravadas com esse vazamento de metano que já está ocorrendo. Outro aspecto das mudanças climáticas globais, que é muito importante do ponto de vista socioeconômico, é o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos, né? Então, desde a década de 80 até 2017, a frequência de eventos climáticos extremos já aumentou por um fator 3. O que é isso? Enchentes no Rio de Janeiro, enchentes em São Paulo, secas como a cidade de São Paulo teve há 3 anos atrás. Quer dizer, isso está sendo observado no globo como um todo. Tá? Então, isto já está acontecendo desde os anos 80, tá? Mas só agora que começou a ficar muito mais claro, porque a gente precisa de estatística para acumular estes eventos. Uma outra questão que a gente se preocupa muito, né? Eu mostrei esse slide hoje de manhã lá no Congresso Nacional e os ruralistas abriram os olhos de uma maneira muito forte. Isso daqui é do relatório do World Economic Forum, né? E ele mostra quais são os impactos na produção de alimentos em um planeta 3 graus mais quente. Nem é um cenário, digamos assim, de terror, né? Bom, olha a queda na porcentagem da produção agrícola do Brasil e da África. Claro que as áreas tropicais vão ser as que mais vão sentir, né? E veja que a queda na produção agrícola pode ser de menos 20% a menos 40% para a mesma área plantada, né? Algumas regiões da Sibéria e do Canadá, obviamente, vão se beneficiar com isso, porque áreas onde hoje estão geladas, vai poder plantar feijão, arroz, o que for, naquela região. Só que mudar das regiões tropicais para as regiões temperadas não é uma coisa muito trivial, todo um sistema produtivo, né? Isso é um relatório da CEPAL, lançado há umas 2 semanas atrás, sobre impactos econômicos da mudança climática sobre o setor agrícola, mostrando os prejuízos em bilhões de dólares, e no caso brasileiro esse prejuízo soma algumas dezenas de bilhões de dólares, né? Então, é dinheiro que está já começando a ser perdido e que, se a gente for esperto, a gente reverte essa tendência, né? Outra questão importante é a perda de espécies biológicas, né? E esse daqui é o risco de perdas de espécies biológicas, e o maior risco, na verdade, de todos os continentes é na América do Sul e também na Austrália, né? Primeiro, porque nós temos uma biodiversidade muito maior que a dos demais continentes, e segundo, vocês viram por aqueles cenários de aumento de temperatura, muitas espécies não vão conseguir sobreviver num clima 4, 5 ou 6 graus mais quente, né? Então, isso é uma questão extremamente importante também, né? Esse relatório do painel intergovernamental de biodiversidade estimou também qual é o valor econômico dos serviços ecossistêmicos que os ecossistemas estão fornecendo para a nossa estrutura socioeconômica. No caso da América do Sul, eles fizeram isso para o mundo todo, tá? Cerca de 14 trilhões de dólares por ano os serviços ecossistêmicos que a Amazônia, por exemplo, principalmente no caso da América do Sul, faz
para manter a estrutura social que a gente tem na América do Sul. Então, esses serviços ecossistêmicos não são valorados ainda hoje, mas isso está começando a entrar na contabilidade, porque se torna um business, né? Então, basicamente, esse valor, veja que na América do Sul é muito maior do que, inclusive, na América do Norte. Tá? Bom, e para terminar, existem soluções? Existem. Né? Essa é uma questão extremamente importante. Que soluções são essas? Primeiro, a gente vai precisar fazer um uso mais eficiente de energia, né? A produção de energia que a gente tem hoje, 80% baseado na queima de combustíveis fósseis, vai ter que mudar para modos mais sustentáveis de produção de energia, em particular eólica e fotovoltaica. A geração de energia eólica e fotovoltaica já é competitiva em preço, inclusive no Brasil, né? E hoje você vai para qualquer região da Alemanha, mesmo perto de Munique, você vê aerogerador, né? Em tudo quanto é lugar. Você vai para Portugal, você não vai numa praia que não tenha geração de energia eólica. Então, isso hoje já é possível. Você não precisa desenvolver nenhuma nova tecnologia para atingir aquele fluxo de CO2 de zero. Tá? No setor energético, no setor de transporte, por exemplo, você ter 7 milhões de automóveis, como nós temos na cidade de São Paulo, é totalmente insustentável, né? Como qualquer paulistano sabe disso melhor que eu, né? Então, isso é possível mudar? Você tem automóveis que são 4 a 5 vezes mais eficientes do que a gente tem hoje, já estão no mercado. Você tem automóveis que não emitem nenhuma grama de CO2, que são os veículos elétricos, se eles forem carregados com energias renováveis. Então, essa tecnologia já existe hoje, não precisa ser inventado absolutamente nada, né? Nós vamos ter que mudar a maneira com que a gente faz produção de alimentos. Já existe, a Embrapa está pesquisando fortemente a questão da agricultura de baixo carbono, como a gente está colocando. Nós vamos precisar aumentar a absorção de carbono, como vocês viram naqueles relatórios do IPCC, e principalmente, e a parte mais difícil, é fazer mudanças, principalmente nos países desenvolvidos, de estilo de vida e mudança de comportamento, né? Hoje, nos Estados Unidos, o sujeito pega um Ford F-150, que tem 3 toneladas, para ir até o supermercado, comprar uma coisinha e volta, né? Quer dizer, isso não é sustentável sob hipótese alguma, né? Então, isso vai ter que mudar? Não há a menor dúvida. E vai mudar porque nós não temos um plano B, nós não temos outra alternativa, né? Mas a questão das mudanças é muito mais complexo do que isso. Ela envolve inequality, ela envolve uma série de questões e, basicamente, toda a estrutura dinâmica das nossas, de como a gente estrutura a nossa sociedade, vai ter que mudar, né? Então, nós vamos ter que ter inovação, processo de transformação, para, na mistura de tudo isso, decidir se a gente vai ter um futuro do antropoceno com um aumento da temperatura de 7 ou 8 graus, ou se a gente vai conseguir limitar um aumento da temperatura a 1,5 grau, 2 graus. Quer dizer, tentar fazer o planeta sustentável ou, basicamente, desestabilizar todo o sistema socioeconômico que mantém o planeta como hoje. Essa é a nossa escolha que a gente tem hoje. E o que é importante, isso não é para ser feito ao longo desse século, isso é para ser feito nos próximos 10 anos. É urgente a questão. O que vai ser feito nos próximos 10 anos vai definir todos aqueles cenários que a gente viu lá. Isso é reconhecido não só pela ciência, mas é reconhecido também pelo Fórum Econômico Mundial. Os bilionários, né, Bill Gates, Soros, se encontram todo ano na cidade de Davos, no começo do ano, para tentar imaginar como é que eles vão continuar ganhando dinheiro como eles ganham hoje e quais são os riscos da atividade econômica para eles continuar acumulando mais fortunas. O que é interessante, eles soltam relatórios todo ano. Esse é o Riscos Globais de 2019, né? Está na internet, tá? Os 5 maiores riscos em termos de probabilidade para esses milionários continuarem a ganhar dinheiro como eles ganham.
Olha que curioso, eventos climáticos extremos. O segundo, fracasso nas negociações de mitigação e adaptação e desastres naturais. Aqui é fraude em dados ou roubo de dados e aqui é ataques cibernéticos por causa da fragilidade do sistema bancário global à internet. Veja que dos 5 maiores riscos, 3 estão associados com as mudanças climáticas. Aqui são os 5 maiores riscos globais em termos de impactos, né? Veja, o maior deles é, obviamente, uma guerra nuclear, né, que ainda não está totalmente afastada, mas veja que os outros 4, fracasso nas negociações, eventos climáticos extremos, crise de água e desastres naturais, são os 5 maiores riscos em termos de impacto. E veja, estas questões não são levantadas nem pela ciência, nem pelas organizações não governamentais. São economistas. Então, veja que saiu da esfera científica, saiu da esfera política e entra na esfera econômica. Então, estes riscos estão sendo reconhecidos globalmente, né? Uma outra questão importante é a questão da urbanização, né? Se a gente quiser achar uma solução, esta solução tem que passar por a gente construir cidades mais sustentáveis, né? Em 2100, 80% da população mundial vai estar vivendo em cidades. Então, se a gente não aprender a fazer uma cidade ser mais eficiente e mais sustentável, o barco afunda, né? No caso brasileiro, de acordo com o IBGE, o nosso grau de urbanização em 2019 é 87%. Tá? Então, vejam que se a gente não achar uma solução sobre como viver em cidades de uma maneira sustentável, bau para todos nós. Tá? Então, isso é uma questão importante e isso tem que ser investigado. Sistemas de transporte, sistemas de energia, sistemas de alimentação, uso mais eficiente de água, etc. e tal, são estratégicos para o futuro da humanidade. E a ONU respondeu a esses desafios, né, colocando que o nosso desenvolvimento deve ser modulado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, onde muitos desses objetivos dependem de você ter um clima estável, como produção de alimentos, produção de água e assim por diante, né? Só que, veja, por exemplo, né, cada um desses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável tem fortes links com processos climáticos e processos associados com poluição do ar. Então, muitos deles, na verdade, são dependentes do qual estratégia nós vamos seguir do ponto de vista de mudanças climáticas. Só que, em alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável, nós temos o que a gente chama trade-offs e nós temos sinergias, né? Então, por exemplo, aqui, né, esse objetivo de desenvolvimento sustentável número 6, que é fornecer água e saneamento básico para todo mundo no planeta, né? Bom, você tem uma sinergia positiva, mas para fazer isso você tem importantes trade-offs. De onde vai vir essa água? Que energia você vai usar para processar essa água, limpar essa água e assim por diante. Então, para que a gente atinja a sustentabilidade, nós temos alguns trade-offs com a questão de mudanças climáticas globais e isso é uma questão importante que vai atrapalhar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma outra questão importante é a questão de inequalities, né? Nós vivemos num mundo com desigualdades sociais tremendas, não só no Brasil, mas globalmente falando. E aqui está a porcentagem dos países por região que são esperados de atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, veja que a Europa e a Federação Russa e a América do Norte, basicamente, vão cumprir com aqueles 17 objetivos. Mas, você pega agora, por exemplo, a América Latina, né? Vai cumprir metade deles, enquanto que na África subsaariana, basicamente, não vai cumprir nada. E como todos nós estamos habitando um único planeta e conjunto,
Este é uma questão extremamente importante, porque isso traz tensões sociais, isso traz uma série de problemas que a gente vai ter que tratar. E o único acordo internacional válido hoje para lidar com essa questão é o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris, ele lida com metas voluntárias de redução de emissões. E o que é importante é o seguinte: se todos os países cumprirem as suas metas, a temperatura média do planeta sobe 2,7 graus. Tá? Ou seja, e mesmo assim o Brasil não vai cumprir as suas metas, Estados Unidos também não, e vários outros países não vão cumprir as suas metas. Então, o Acordo de Paris vai ter que ser renegociado com metas muito mais restritas no futuro próximo. E é o único instrumento internacional que a gente tem, né? Agora, saindo da questão política, tem também, com as mudanças climáticas globais, questões éticas, né? E o melhor documento para essas questões éticas é a encíclica do Papa Francisco, que fala que ele chama para uma conversa que tem que incluir todos neste planeta, porque os desafios ambientais que nós estamos tendo agora e as suas raízes humanas vão afetar a vida de todos nós. Nós não tivemos até hoje, nos 4,6 bilhões de anos do nosso planeta, nenhum fenômeno que tenha realmente afetado cada indivíduo do planeta. Um índio que mora no Alto Rio Negro, que não teve contato com o homem branco, ele ignorou a existência da Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial, mas ele já está sentindo hoje as mudanças climáticas. Então, é uma questão que afeta não só os seres humanos, mas todas as bactérias, fungos e todos os seres vivos do planeta. E na questão de inequality, esse slide é interessante para mostrar o seguinte: aqui são os países que mais contribuíram para o aumento histórico da concentração de CO2, e aqui são os países que mais vão sofrer em termos de vulnerabilidade com o aumento da temperatura e com as mudanças climáticas. Então, você vê que um é o espelho do outro. Então, essa questão de inequality é uma questão que está por baixo da mesa nas negociações climáticas e que é extremamente complicada. Isto pode ser visto, por exemplo, aqui, é o consumo em uma semana de uma família na Alemanha, de uma família na Itália, no Equador e no Chad. Enquanto a gente não resolver esta questão de inequality, vai ser muito difícil a gente conseguir uma saída negociada para a questão climática que vai envolver todo mundo, inclusive a diminuição drástica do consumo nos países desenvolvidos. Porque nós temos 2 bilhões de pessoas na África e na Índia que sequer têm acesso à eletricidade. Quando eles tiverem, cada um desses 2 bilhões de pessoas vão querer ter um forno de micro-ondas, uma televisão e um carrinho na garagem. E simplesmente não há recursos naturais no planeta para a gente lidar com isso. Então, vocês vejam o tamanho do pepino que a gente tem que resolver. Então, para terminar, é importante que a ciência é a base, né, disso que a gente chama o edifício das mudanças climáticas, mas ciência não é o único ingrediente que toca na nossa sociedade, né? Você tem a questão econômica, você tem a questão da agricultura, você tem as questões políticas da nossa sociedade, tem a questão de governança de direito, tem a questão da mitigação das emissões e da adaptação às mudanças climáticas. E a questão é como é que você constrói um edifício deste tipo globalmente, sem ter um mecanismo de governança para lidar com isso, né? A ONU, que é o único órgão global que a gente tem, não tem mandato para fazer esta questão. Isso vai ter que ser começado a ser construído do zero desde agora, tá? Isso não vai ser uma tarefa fácil, como vocês podem imaginar. E é importante a gente ver que uma das questões importantes do ponto de vista de ciência é
veja, aqui são as necessidades básicas sociais que a gente tem naqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Energia, emprego, voz ativa, resiliência, igualdade de gênero e assim por diante. E aqui são os limites planetários que a gente agora começou a perceber que a gente não pode ignorar. E como é que a gente constrói um lugar seguro e justo para a humanidade? Na interface entre as necessidades básicas da sociedade e os limites que nós temos impostos pelos recursos naturais do nosso planeta. Esta questão, como a gente vai enfrentar isso, nós vamos precisar de muita ciência de altíssima qualidade para fazer esses links absolutamente necessários, né? E é importante a gente perceber que mudanças climáticas e a questão ambiental é um dos aspectos que estão tendo fortes transformações na nossa sociedade, né? Esse é um documento chamado The World in 2050, né? É um documento de um grupo de cientistas que eu faço parte, onde a gente tenta desenhar como é que vai ser a nossa sociedade do futuro em 2050, né? E mudança climática é um deles só, né? A gente tem a questão de energia, a gente tem a questão do consumo de produção sustentável, temos uma revolução digital que está em curso, né? Você tem a questão de capacitação humana e demografia, com a questão de inequality no meio. Você tem que construir cidades sustentáveis, lidar com a questão de moradia para 10 bilhões de pessoas no nosso planeta e a produção de alimento, o uso da terra e biosfera que a gente tratou hoje, né? Todas essas questões vão ter que ser trabalhadas em conjunto com a questão climática. E isso é uma tarefa extremamente difícil de ser feita, mas é inevitável, porque ou a gente faz isso, ou simplesmente o barco afunda, como é fácil de vocês perceberem, né? Então, para terminar, gente, a mensagem é que se a gente quer basicamente evitar um aquecimento de 4 a 5 graus no nosso planeta, a gente vai ter que aprender a usar os recursos naturais do nosso planeta de uma maneira muito mais eficiente e muito mais inteligente do que a gente tem feito até agora. E esta é uma tarefa que vai requerer ciência de alto nível, integrado com as necessidades e os anseios da população cada vez mais, e é esta tarefa que as universidades vão ter que preencher nas próximas décadas. Tá joia? Obrigado pela atenção, gente. A gente tem tempo para perguntas. Enquanto eu chego aí, eu tenho uma pergunta que veio aqui do Facebook, que é o seguinte, é do Roger Borges, e ele queria saber qual que é a sua dica para convencer pessoas leigas que acreditam em pessoas na internet, por exemplo, que negam o aquecimento global. Olha, essa questão do negacionismo é uma questão muito interessante, né? A gente está passando por um período, né, de negação da ciência, né? Não é só nas mudanças climáticas, né? É em tudo, né? Então, vocês viram essa semana um relatório que a Fiocruz trabalhou com centenas de pessoas, né, sobre a questão de drogas no Brasil, e entrega o relatório para o Ministério e o ministro diz, não, eu não acredito nisso, né? Quer dizer, é uma negação do processo científico muito forte, mas ele não vem à toa. Essa negação é causada pelo quê? Primeiro, questões religiosas, questões socioeconômicas, né? E que vai contra os interesses de particulares grupos. Se a Fiocruz tivesse concluído de que existe uma forte epidemia de drogas e que nós precisamos colocar todas as pessoas em situação de risco na cadeia, aquele relatório seria muito bem recebido pelo ministro. Mas como o relatório falou o contrário, o relatório não tem valor nenhum, né? E a mesma coisa acontece na questão climática. A questão da redução de emissões envolve duas coisas importantes. Um setor econômico que é o setor mais poderoso do planeta, e segundo, ela vai mexer com a atual distribuição de poder, distribuição de riquezas no planeta como um todo, e distribuição de privilégios, né? E, obviamente, tem muita gente que não quer, o Trump é um dos representantes mais importantes nessa questão, não quer mudar o status quo. Tá bom assim para mim, eu quero que continue deste jeito, né?
Mas, obviamente, mais e mais e mais, isso está perdendo a sustentação e, na verdade, hoje, tudo que eu mostrei aí para vocês é amplamente conhecido, amplamente divulgado, amplamente reconhecido, com exceção de algumas pessoas que continuam sendo pagas pela indústria do petróleo, pela indústria dos bens de consumo, para falar o contrário, né? Isso, de uma certa maneira, faz parte do jogo democrático, né? Só que a gente precisa esclarecer mais a população, trazer mais ciência para próximo da população, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, aqui nesse seminário, né? A minha pergunta, na verdade, vai um pouco na linha do que você estava falando, acabou de falar, ou seja, uma pergunta muito pessimista. Como é que você vê a disponibilidade dos, em geral, como o aquecimento global é um problema global, né? Como é que você vê a disponibilidade dos governantes globais, principalmente dos que mais produzem, né, o CO2, e sobre atacar esse tipo de problema, né? Sendo que, como você tinha mencionado, né, existe um consumismo mundial enorme, né? Eu acho muito difícil um cara lá, eu acho que da Suécia, que você da Dinamarca, deixar de ter um monte de pão e comida na mesa dele para tentar redistribuir para um cara que ele não faz a menor ideia lá no interior da África, que não, né, não pensa no dia a dia dele. Como é que você vê essa disponibilidade de fazer uma mobilização, sendo que pessoas, em geral, não estão preocupadas com outras pessoas em outro lugar? Eu sei, né? Olha, existem várias maneiras de responder a tua pergunta. É muito complexo, tá? Precisaria de uma semana de discussão. A primeira delas é o seguinte: está caindo a ficha de que nós não temos nenhuma outra alternativa se não mudarmos o nosso padrão de consumo. Está ficando cada vez mais claro que esse padrão de consumo é absolutamente sustentável. Veja, não sou eu que estou falando, os cientistas ou a ONG. Você viu pelo Fórum Econômico de Davos, né? Ou seja, hoje, para os economistas, também está caindo a ficha de que, olha, não existe a possibilidade de você ter crescimento econômico ad infinitum num país, num planeta que tem recursos limitados, né? Então, todas as teorias econômicas, se você tem 0, você viu, o Brasil entrou em recessão, 0,2% negativo, veja a taxa de desemprego a 14%, veja a inflação subindo e assim por diante. Nós vamos ter que desenvolver um outro tipo de economia que seja não tão dependente do crescimento econômico, porque não existe crescimento econômico positivo ad infinitum, né? A China já está começando a se saturar e assim por diante. Então, como que é esse novo modelo econômico? Ninguém sabe, isso vai ter que ser construído por nós, pela própria sociedade. E os países desenvolvidos vão ter que diminuir o seu nível de consumo, porque olha o que aconteceu na China, né? Há 40 anos atrás, quando qualquer um de nós ia para a China, você só via bicicleta na rua. Hoje você vai para Xangai, é só BMW, Audi, carros de luxo, mais de luxo até do que de São Paulo, né? E todo chinês hoje quer saber de comer carne, por isso que o Brasil está exportando mais carne para ele. Isto vai acontecer com os países do sudoeste da África, com o sudoeste da Ásia e com a África, né? Então a África vai chegar lá como a China chegou, isso não há a menor dúvida, a questão é quando, tá? Bom, e quando isso acontecer, o que é que você vai fazer com os recursos naturais do planeta? Então, nós vamos ter que mudar, sim, o sistema econômico. A questão é que os atuais detentores do poder querem empurrar com a barriga o máximo possível. A mesma coisa com as indústrias de petróleo, né? Esso, British Petroleum, Petrobras, Shell, eles querem continuar ganhando dinheiro. E essas companhias só fazem planejamento num prazo muito curto, né? Todas as companhias, 4 anos, 8 anos, no máximo um plano decenal. Bom, mas nós temos que pensar no planeta daqui a 50 anos. Quem pensa no planeta daqui a 50 anos, né? Essa é uma questão que vai ter que mudar também. Nós não temos outra alternativa. E a pergunta é, nós vamos chegar lá? Eu não tenho a menor dúvida, porque não temos nenhum plano B. O plano B é chegar a 8, 10 graus de aumento de temperatura, a gente não conseguir alimentar 10 bilhões de pessoas, a população mundial global cair para 1 bilhão ou 2 bilhões,
que pode vir a ser o que é sustentável no final do século naquele cenário, e isso é um desastre global sem precedente, vai gerar tensões, guerras e assim por diante, né? Isso é um cenário altamente indesejável, inclusive para quem ganha dinheiro hoje. Então, a questão é, qual é essa nova direção que nós vamos dar para o nosso sistema socioeconômico do planeta como um todo? Tem um período assim, dizer assim, olha, se, sei lá, em 40 anos, tanto tempo, se a gente não fizer nada, a partir daqui começa a acontecer esses desastres, sabe? Esse problema. Veja bem, não é começa. É importante a gente perceber que nós já estamos dentro. Os eventos climáticos extremos começaram a aumentar na década de 80, só que a gente não estava percebendo que eles estavam aumentando tanto. Tá? Agora é claro. Tá? Então, nós já estamos no processo. Esse é o outro detalhe que é muito importante. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Então, quando eu estava no colégio, a gente tinha dois grandes problemas ambientais, que era a questão do enxofre e a questão da camada de ozônio. Exatamente. E a gente enfrentou esses dois problemas, E resolveu. equacionou, né, e resolveu. Você poderia fazer um paralelo entre o que aconteceu para que a sociedade, quer dizer, o mundo impusesse uma moratória nos CFCs naquele momento e o que está acontecendo hoje, se parece que é o mesmo caminho que está sendo trilhado, está sendo muito mais difícil fazer esse caminho? Brilhante pergunta, né? Quer dizer, por isso é que eu digo, tem solução? Tem. A resposta é muito simples, tá? É possível resolver essa questão? É simples como isso. Agora a pergunta é como, né? Isso já foi feito, por exemplo, na década de 50, né, quando todos os lagos da Escandinávia, da Suécia, estavam morrendo por chuva ácida, né? Quando o Canadá já não tinha mais peixe nos grandes lagos por causa da chuva ácida, resolveu-se reduzir a quantidade de enxofre no combustível, que era 5%, 10%, para 100 ppm, como é o enxofre que a gente tem aqui em São Paulo. Resolveu a questão? Resolveu. Custou uma fortuna? Não. Né? Outra questão é o protocolo de Montreal, que reduziu a produção dos clorofluorocarbonos, né, que estava destruindo a camada de ozônio estratosférico. Né? Foi resolvido, foi feito um acordo internacional e a camada de ozônio estratosférico está se recuperando. Paralelos, como você falou. Haviam 5 ou 6 só principais produtores de CFCs, a Dupont era a maior dela, por causa de patentes, tá? E então era um problema circunscrito a 5 ou 6 indústrias somente. Era muito mais fácil de resolver do que a crise que nós temos hoje, né? E com o acirramento das tensões que está ocorrendo não só no Brasil, né, mas as tensões políticas estão aumentando no mundo como um todo, isso só atrapalha a implementação de medidas desse tipo de sustentabilidade, que isso também a gente tem que levar em conta. Né? Então, é muito mais complexo a questão das mudanças climáticas do que a questão dos CFCs. Mas a questão dos CFCs mostra, se a gente quiser, a gente resolve esta questão. E eu acho que isso vai ocorrer, porque nós não temos nenhum planeta B para a gente mudar e não temos outra alternativa. Né? E isso já está caindo a ficha, você vê até no Fórum Econômico Mundial em Davos. Né? Agora, a inércia de 10 bilhões de pessoas no planeta é muito grande e nós não temos muito tempo. Não adianta a gente começar a reduzir emissões, como vocês viram lá naqueles gráficos, daqui a 20 anos. Nós não temos esse tempo. Isso é muito claro. Né? Então, nós temos que agir já. E não tem um sistema de governança ainda para fazer isso. Você imagina o Brasil multando os Estados Unidos pela enorme emissão de CO2 que eles têm. Quem vai julgar isso? Quem vai coletar essa multa? Vocês imaginam que nós não temos nenhum sistema desse tipo. Né? Hoje, existem dezenas de satélites medindo CO2 na atmosfera e a gente sabe hoje, com medidas, quanto está saindo de CO2 do desmatamento da Amazônia. O próximo passo vai ser o quê? Estruturar um sistema
de monitoramento global disso e de obrigatoriedade dos acordos como o Protocolo de Paris. Mas, obviamente, o Brasil vai se opor a isso, né? O atual governo brasileiro, Estados Unidos vai se opor a isso e muitos países asiáticos, incluindo a China, também vai se opor a isso, né? Então, é uma batalha que é inevitável. Nós vamos ter essa batalha nos próximos 10 anos, pelo menos. Boa noite. Obrigada pela palestra. Eu queria saber, assim, vocês que têm mais contato com Brasília ou esses fóruns mundiais, como é que está sendo a resistência disso dos governantes ou mesmo das ONGs ou de quem? Porque a gente percebe que existe a questão financeira e econômica, mas existe também a questão de resistência mesmo, de falar, não vou fazer, não vou mexer com isso, como a gente está vendo notícias esses dias agora de querer acabar com institutos de preservação do meio ambiente, tipo, indo na contramão de tudo que a gente prega e tudo que a gente precisa, e a gente está vendo isso que é você andar para trás. Você tem esses fóruns mundiais maravilhosos que estão preocupados com aqueles 17 desafios e tudo mais, e, às vezes, o que eu sinto, a gente não tem uma influência, não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro dessas decisões, mas qual é a resistência? Como é que está isso? A gente sabe que precisa melhorar, espera que melhore realmente, mas... Olha, bom, é uma pergunta complexa, como você pode imaginar, né? E, em particular, o Brasil teve um acidente de percurso, que eu chamo um acidente de percurso muito sério nos últimos 4 meses, né? Então, hoje, estando em Brasília, conversando com os senadores e tudo isso, quer dizer, todo mundo está mais do que estarrecido com a velocidade da destruição da legislação ambiental, dos mecanismos democráticos do país como um todo, do sistema educacional que demorou 30, 40 anos para a gente estruturar, etc. e tal, tá? E isso é muito, muito claro hoje, né? Então, está havendo, no Brasil, um desmonte completo de toda a legislação ambiental construída ao longo dos últimos 30, 40 anos, a duras penas, né? O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ter que resistir, né? Que é o que as universidades estão fazendo, que é o que as manifestações hoje na rua estão fazendo, cada um fazendo a sua pesquisa, tá certo? É um mecanismo de resistência, como mais ou menos a gente tinha durante a época da ditadura militar, que muita gente estava aqui nem tinha nascido ainda, mas isso já existiu, a gente já enfrentou e a gente já venceu. Isto é uma questão importante. Vai haver reveses importantes? Eu não tenho a menor dúvida. Tá? Então, por exemplo, a emissão de CO2 do Brasil vai aumentar? Vai. Nós vamos aumentar as desigualdades sociais? Não há dúvida, o governo está aí exatamente para fazer isto, né? Então, é um cenário que há 6 meses atrás ou 1 ano atrás, jamais qualquer pessoa poderia imaginar que a gente chegasse nesse cenário. Mas ele está aí, ele é uma realidade e agora a gente só vai ter que lutar contra ele. Isso no cenário brasileiro, né? No cenário global, a gente vê 2 polarizações. Quer dizer, uma, a extrema-direita ganhando eleições na Itália, por exemplo, ganhando eleições em vários países asiáticos e também nos Estados Unidos, né? O que sai do caminho da sustentabilidade. Mas, por outro lado, você vê em eleições no Parlamento Europeu na semana passada e na Alemanha, onde os verdes aumentaram muito a sua participação. Isso mostra uma polarização crescente da sociedade, que não está acontecendo só no Brasil, né? E isso é um problema, porque quando você tira o meio, você dificulta o diálogo, né? Então, isso é preocupante? É. Como nós vamos resolver isso? Ninguém sabe, tá certo? Mas não há a menor dúvida de que isso vai efetivamente trazer um retrocesso educacional, ambiental, econômico e do ponto de vista social para o Brasil enorme, né? Então, talvez a gente esteja daqui a 1 ano como a Argentina está agora, por exemplo, né? Basicamente quebrada, em falência, inflação altíssima, ou como uma Venezuela, né? Com um acirramento de 2 grupos que não conseguem dialogar, né? O que vai rolar? Ninguém sabe, tá certo? Mas nós estamos passando num momento muito delicado, muito crítico.
Por isso que a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, está botando todo o foco em trabalhar com o Congresso Nacional, porque lá é um dos possíveis focos de resistência importante, além de trabalhar com manifestações, com as pessoas na rua, etc. e tal. Esse é o máximo, por exemplo, que até agora a gente está conseguindo fazer. Nós tivemos, no passado, o protocolo de Quioto, né, que já tinha essa intenção de reduzir as emissões de carbono, e teve a contrapartida dos países mais desenvolvidos, que compravam os créditos de carbono dos países menos desenvolvidos. Então, acho que a maior dificuldade, o maior desafio, é mudar a consciência, a cabeça dos economistas, né, daqueles que realmente são donos do planeta como um todo, para que a mudança seja realmente profunda e que eles não tentem burlar os mecanismos, né, que forem tomados daqui para frente. Como que a gente pode fazer isso de alguma maneira? Não faço ideia. A resposta mais clara é isso. E você tocou num ponto, que eu tenho um slide, mas que eu não resolvi não mostrar porque já estava longa a apresentação, que é o seguinte: vocês veem que a gente discute a questão da ciência, a gente discute a questão dos governos, mas cadê as indústrias? Cadê o papel das grandes companhias? Né? Elas que tocam o planeta, não é eu, você, nem a ciência, né? São as grandes companhias. E elas estão completamente fora deste processo. Não vai ter solução sem o setor privado. Tá? E as companhias, obviamente, fingem de conta que o problema não é deles, que nem a questão de microplástico nos oceanos. Né? Tem 4 companhias que são responsáveis por 80% de todos os plásticos que estão nos oceanos. Né? Nestlé, Coca-Cola e assim por diante. Claro que eles sabiam que existia esse problema. É claro que as companhias de petróleo, desde a década de 50, sabiam que o cenário era esse, né? De aumento da concentração de gás de efeito estufa. Só que predomina o quê? O interesse de muito curto prazo dos acionistas que querem ter o maior lucro possível com as suas ações. Então, as companhias, as grandes indústrias, estão absolutamente ainda isoladas neste processo. Elas só querem saber de ganhar dinheiro. E quando elas atuam, veja o que aconteceu com a Volkswagen, com a Audi, na questão do escândalo das emissões de diesel. Tem legislação para limitar a emissão de diesel? Eu vou fazer um software no meu carro que eu vou enganar essa legislação e, com isso, eu tenho carros mais potentes e eu consigo vender mais carros. Veja bem o que tem por trás dessa questão. Né? Então, você pega a Vale do Rio Doce com as represas de Brumadinho, etc. Tem maneira de construir represa segura? Claro que tem. Acidentes desse tipo não acontecem na Europa, nos Estados Unidos, todo ano. Então, tem maneira? Tem. Mas eu vou fazer da maneira insegura se a legislação me permite. Aí eu compro uma Câmara de Vereadores ou uma Assembleia, etc. e tal, que passa as leis que eu quero e pronto. E o problema está resolvido. Né? Então, é assim que atuam as grandes empresas, infelizmente. E enquanto a gente não realmente fazer essas grandes empresas começarem a atuar do lado da sustentabilidade de verdade, né, não tem saída. Por quê? Porque os governos respondem aos interesses econômicos dessas grandes empresas. Quando o Trump diz abertamente, eu não acredito em mudanças climáticas globais, é porque quem pagou a campanha eleitoral do Trump foi a indústria do carvão, que pagou para ele exatamente para ele dizer isto. Não é questão se acredita ou não acredita, porque ciência não é crença, não é religião. Né? Então, veja como é que funciona o sistema hoje. A gente vai ter que mudar isso. A mesma coisa no Brasil. Quem domina o Congresso Nacional? Ruralistas. Então, eles tentaram passar uma legislação ontem, né, na Câmara, que passou essa legislação, foi aprovado, que acaba com o Código Florestal. Felizmente, a atuação de alguns ruralistas que pensaram, opa, se isso passa, eu não vou mais conseguir exportar soja para a China, não vou conseguir exportar soja para a Europa, é mau negócio para mim. Então,
cortou as asinhas e não vai ser votado no Senado essa legislação que acabava com o Código Florestal. Então, veja como é que funciona esse jogo. É um jogo, tá certo? Mas é um jogo onde nós estamos perdendo. E o planeta está perdendo do ponto de vista de construção de uma sustentabilidade. Eu penso que a universidade tem um papel muito importante ao longo do mundo, Sim. porque isso que o senhor está falando para nós, o senhor já falou no governos e Sim. tudo mais, industriais e tudo. E infelizmente, é a longo prazo. Uhum. Não temos, assim, os empresários, os industriais, os governantes, eles sabem de tudo isso, mas, infelizmente, ainda é um individualismo. Então, a população vai ser conscientizada? Eu acho muito difícil, porque professores na escola estamos tendo dificuldades na universidade de passar o conhecimento para o aluno. Sim. Então, eu estou sendo mais pessimista ainda, que vai demorar. Sim. Ainda vai demorar. Você tocou em dois aspectos que são importantes. Quando você falou a palavra individualismo, né, quer dizer, uma coisa que é importante a gente começar a perceber, que se você começar a vir para o seu trabalho de bicicleta, tá? As pessoas me perguntam, escuta, o que eu posso fazer individualmente? Eu posso comer menos carne, eu posso andar mais de metrô e de ônibus, eu posso andar de bicicleta, mas se outros 18 milhões de pessoas na cidade de São Paulo continuar fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, o teu esforço, desculpa, mas é inútil, né? Sim. Quando ninguém queria colocar o cinto de segurança, em 2 tempos, com uma multa, se educa, infelizmente, falando da população, né, a gente pode manobrar muito rapidamente. O conceito, o moralismo, a religião, como é que pode ser utilizado. Os governantes industriais é que eu vejo o poder aí. Então, veja que a gente precisa de políticas públicas. Ações individuais, neste nível que a gente chegou até agora, têm um poder muito limitado. Eu acho que isso é uma questão muito importante de passar para as outras pessoas. Vai depender de políticas públicas. Política pública de transporte na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Então, para localizar, né? Teve uma concorrência na Prefeitura de São Paulo para exploração de ônibus nos próximos 10 anos. Tinha uma proposta de que todos os ônibus fossem ônibus de baixa emissão ou de emissão zero. Isso iria reduzir os níveis de poluição do ar por fator 5 a 10. Né? Esta proposta foi negada pelos vereadores e nós vamos continuar a ter esses ônibus a diesel sujo que a gente tem nos próximos 20 anos. Né? Então, estas questões são no dia a dia da gente, veja, você nem precisa ir na questão mais global, né? Mas, felizmente, várias cidades, por exemplo, Estocolmo, todos os ônibus em Estocolmo rodam a biocombustíveis, ponto. Não tem um ônibus em Estocolmo que roda a diesel ou a combustível fóssil. A Califórnia, 25% da frota da Califórnia já é híbrido ou elétrico. E eles querem que, a partir de 2040, 100% dos carros sejam elétricos, né? E vai por aí afora. Então, você vê alguns nichos, algumas áreas urbanas, né, realmente melhorando o conceito de sustentabilidade. Mas, obviamente, isso precisa ser levado a uma escala muito maior se a gente quiser realmente salvar o planeta. Vamos agradecer o palestrante novamente. Obrigado a vocês, gente. Foi um prazer.